a gravar. Então, a gente terminou a parte de Bernoulli. Que era o escoamento interno e víscido, ou externo também, né? A gente viu algumas questões de escoamento externo, mas escoamento sem viscosidade, né? Basicamente, o escoamento que não envolvia viscosidade, tá? Agora, o que a gente vai fazer é analisar escoamentos internos, só escoamentos confinados, sujeitos à perda de carga. O que é perda de carga? É queda de pressão, tá? No final das contas, a perda de carga que a gente se relaciona aqui é uma variação de pressão que acontece invariavelmente no escoamento dentro de tubos com fluidos viscosos, tá? Então, aqui, ó, a motivação para esse estudo, né? Então, a maneira mais conveniente que existe... Deixa eu só fechar aqui. Então, a maneira mais conveniente que existe de transportar fluido de um ponto a outro é através de tubulações, certo? E a questão é que quando o fluido passa por uma tubulação, invariavelmente o atrito do fluido ele faz com que a pressão no ponto que você introduziu o fluido dentro do tubo não vai ser o mesmo ao longo de todo o processo. Basicamente, né, não somente por causa do atrito que existe no próprio escoamento, mas porque ele passa por válvulas, por curvas, por T's, né, por distribuições. Então, isso tudo vai fazendo com que a pressão varie, né, ao longo do escoamento. E a carga, que a gente, quando se diz perda de carga, né, essa carga é justamente relacionada com essa queda de pressão. A gente vai ver por quê, né, essa que a gente chama de perda de carga e não de pressão, mas é para simplificar a análise, né, que a gente tem do escoamento interno, né, viscoso. Então, são escoamentos completamente circundados por fronteiras sólidas e sujeitos a perdas irreversíveis por atrito. Então, o Mi aqui voltou, tá? Então, o nosso amigo viscosidade voltou a desempenhar um papel fundamental agora na nossa vida, né? Tá, então, diversas aplicações práticas aqui, a gente também pode ficar aí tempão falando disso, né? Tubo difusor, bocal, válvula, veia, artéria em seres vivos, né? Sistema de abastecimento de água de uma cidade, transporte de líquido de uma fábrica, enfim, tem muita aplicação prática para essa análise, né? Tá? Então, existem dois, vamos dizer assim, paradigmas, né, nesse estudo, né? Então, o primeiro seria o seguinte, ó, dada a geometria dos tubos, diâmetro, comprimento, né, e dos seus componentes, quantas válvulas, quantas curvas, quantos difusores, e a vazão desejada e as propriedades do fluido, qual é a diferença de pressão necessária para manter o escoamento? Tá? Então, a gente tem uma vazão que a gente quer manter, a gente sabe o fluido ali, né, tal temperatura, água, sei lá, gasolina, qual o diâmetro do tubo, qual o comprimento, quantas válvulas. Então, a gente quer saber o ΔP, né? Quanto que uma bomba, por exemplo, vai ter que fornecer de pressão para manter essa condição de vazão, né? E toda essa geometria. Ou então, se a gente tem um certo ΔP, né? Dado uma diferença de pressão mantida, digamos, por uma bomba, né? Então, se uma bomba consegue fornecer um ΔP, quanto de vazão que vai acontecer nesse escoamento? Também, de novo, né? Em função da geometria da tubulação, né, das propriedades do fluido, certo? Então, se uma bomba fornece um certo ΔP, com a vazão que vai se desenvolver num determinado sistema, nesse aqui, por exemplo, né, de tubulação longa, com curvas, com desníveis, né? Então, as correlações que a gente vai discutir nessa parte do curso são adequadas para resolver a maioria desses problemas de tubulação, tá? Ou em tubulações, né? Bom, então, ó, aí a gente começa a falar quantitativamente, né? Como que a gente analisa essas questões. Então, para esses problemas, né, existem as soluções analíticas, lembra? Que a gente viu lá em análise diferencial, escoamento de Coete, escoamento de Poiseuille, conhecidas, mas para o regime laminar. Tá? Então, a gente conseguiu desenvolver
perfil de velocidade, queda de pressão. A gente relacionou vazão com queda de pressão para o escoamento de Poiseuille, inclusive uma expressão analítica, né? Então a gente sabia qual era a vazão que ia se desenvolver num tubo, em função do ΔP, da viscosidade e da geometria do tubo. Ou então a gente obteve soluções aproximadas quando a gente desprezou efeitos importantes, né, como a viscosidade e a compressibilidade, a equação de Euler, que finalmente deu origem à equação de Bernoulli, né? Deu origem a Bernoulli, tá? Então a gente teve essas soluções aqui analíticas, né? Quando a gente desprezou viscosidade ou quando a gente desprezou fenômenos de turbulência aqui. Certo? Então a gente sempre teve que desprezar alguma coisa para a gente obter uma solução analítica. E existem muitas soluções obtidas em computador, mas elas não são muito práticas, né? Se a gente quiser, por exemplo, isso daqui é o escoamento em torno de uma válvula borboleta de um carro, por exemplo. A gente tem o escoamento aqui chegando, ó, em laminar. À medida que ele passa ali pela válvula borboleta, ocorrem fenômenos de turbulência que alteram bastante o perfil, né, o comportamento do escoamento. Isso causa uma queda de pressão daqui para cá, por exemplo. Tá? Então o fluido vem com uma certa pressão, e aí a pressão em 2 ela varia justamente por causa do atrito. A gente vai quantificar isso, né? Isso vai ser demonstrado. Por que o P1 não é igual a P2 aqui e o que faz essa variação. Só que o problema é que se a gente for ficar usando simulação por CFD em todo o problema prático que a gente quer, a coisa pode ficar muito demorada. Então, o que a gente vai fazer é usar soluções dependentes fortemente de dados experimentais, porque não existe uma análise simples e geral para o escoamento de um fluido viscoso em regime turbulento dentro de uma tubulação. Tá? Certo? E aí vem uma pergunta, né? Por que a gente não se importou com essa questão do escoamento laminar e turbulento nas equações de Euler, né? Porque justamente a gente desprezou a viscosidade. Então não faz sentido em falar em escoamento turbulento num escoamento que não tem viscosidade. Tá? De forma geral, a turbulência ela existe porque o fluido tem viscosidade, ele é freado, né? Ou ele é cisalhado por causa dos efeitos viscosos. Então, se a gente está com a equação de Euler para um fluido invíscido, não faz sentido em falar em escoamento turbulento. Então, a gente sempre a gente desprezou qualquer discussão de turbulência, né, ou do fato do escoamento ser laminar ou turbulento, porque justamente a gente não tinha viscosidade desempenhando nenhum papel ali naquele caso, tá? Professor, fala aí, Emerson. Equação de Euler que você fala seria a de Bernoulli? Euler, é Navier-Stokes sem tá. viscosidade. Que aí vai dar em Bernoulli, né? Que aí caiu em Bernoulli, exatamente. Que aí a gente aplicando ao longo de uma linha de corrente, a gente obteve a equação de Bernoulli, ou Bernoulli, né? Tá? Mas é justamente isso, né? Ela que deu origem à equação de Bernoulli. Certo? Então a gente não falava muito de escoamento laminar ou turbulento, porque naquela época a gente desprezou a viscosidade. Agora vai voltar, a viscosidade volta, a gente tem que se preocupar se o escoamento é laminar ou turbulento. Para todo caso, ó, a gente vai considerar que o fluido está completamente preenchido com água, ou com, sei lá, ou com líquido que esteja sendo bombeado, tá? Esses casos aqui de escoamentos pela metade, a gente não analisa, que é o que se chama de um escoamento com superfície livre, né? Ou seja, o fluido está escoando aqui e ele tem uma superfície livre ali para aberto para a atmosfera. Para a gente, o fluido vai estar sempre preenchendo o tubo, certo? Nos nossos estudos. Aí uma discussão do escoamento laminar e turbulento, a gente já fez isso também lá em conceitos fundamentais, né? Escoamento laminar, o fluido escoa em lâminas ou camadas com pouca dispersão do corante aqui, porque ele está fazendo uma analogia com o experimento lá do Reynolds que eu mostrei para vocês lá na parte de conceitos fundamentais, né? Ele coloca aqui um tubo injetando um corante. E aí, para esse diâmetro D, esse comprimento, essa velocidade, né, do escoamento, um fluido com uma certa massa específica, ρ e viscosidade μ, né? Lembra que aí o Reynolds ele chegou
sem saber muito, num grupo adimensional, que só foi chamado de Reynolds depois, que é o Rho VD sobre μ, né? Aqui ele é o Dzinho e o U, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa, né? V a velocidade média do escoamento e D o diâmetro do tubo, pode ser Dzinho também, se você quiser. Então, o Reynolds chegou nesse agrupamento aqui, que media uma relação entre forças inerciais e forças viscosas. Então, se as forças viscosas dominam, imagina que você tem um fluido muito viscoso, qualquer perturbação é amortecida pela viscosidade do fluido. Por outro lado, se você tem um fluido com a viscosidade muito baixa, o ar, por exemplo, ele tem uma tendência muito grande para mudar de direção. E sempre que ele muda de direção, né, sempre que o vetor velocidade muda de direção, a gente tem forças inerciais agindo no escoamento ou em qualquer corpo que tenha uma certa massa, né, uma partícula dotada de massa. Então, quando as forças inerciais dominam, a gente tem esse caso aqui, né? Escoamento aleatório, caótico, turbulento, né? A gente tem a turbulência. Quando as forças viscosas dominam, a gente tem um comportamento dessa forma aqui, né? Escoamentos em lâminas regulares, né? O nosso critério de transição de laminar para turbulento é quando o Reynolds for igual a 2.300. Então, sempre que o Reynolds for menor que 2.300, a gente vai estar na condição de escoamento laminar. Sempre que o Reynolds for maior que 2.300, as forças inerciais dominam as forças viscosas e a gente está na condição ou no regime de escoamento turbulento. Tá? Então, esse corante que foi injetado aqui, ele se dispersa, né, por causa das variações violentas de velocidade do escoamento. Tá? Então, isso daqui é uma foto, né? Professor, Diga, Samuel, fala, Samuel. na última foto de CFD, existe o fenômeno de descolamento da camada limite? Tem, totalmente. Por P2 ser maior que P1? Totalmente. Essa região aqui de descolamento, ela é uma região de baixa pressão. Isso daqui a gente analisa muito lá em escoamento externo. Então esse é um exemplo daquilo que você falou. Isso é um exemplo de descolamento de camada limite, exatamente. Ok, obrigado. Então aqui a gente tem um gradiente de pressão adverso. Na verdade, o descolamento não é muito em função do gradiente de pressão adverso. O descolamento ele é mais uma função porque essa geometria aqui ela sofre um corte brusco aqui atrás. Então a camada limite não consegue se manter coladinha no corpo e ela descola, e aí isso causa toda essa turbulência aqui atrás. E aí isso é uma consequência. Uma região de descolamento de camada limite é uma região de baixa pressão. Então, sim, isso é um exemplo, e aqui a pressão P2 é bem mais baixa. Eventualmente aqui sobe um pouquinho, porque a região aqui, logo a jusante, né, logo depois do corpo, é de menor pressão. Eventualmente depois aqui a pressão pode subir um pouquinho, porque está fora dessa região muito turbulenta aqui. Eu pensei que a causa fosse o gradiente de pressão, mas... Pode ser o gradiente de pressão, aqui não é. Aqui nesse caso não é. O gradiente de pressão vai ser uma consequência, tá? Certo? Obrigado. Se puder um pouquinho, está fora do escopo aqui, né? Essa questão do gradiente de pressão tem que ter uma... eu tenho uma aula aqui preparada de escoamento externo, né? E aí são vários passos até a gente chegar nessa questão do descolamento. Aqui eu só falei do descolamento para justificar para vocês tomarem cuidado com a aplicação da equação de Bernoulli. Que em regiões muito turbulentas, a equação de Bernoulli, quer dizer, em regiões, né, que a linha de corrente é destruída, na verdade, então a gente não pode aplicar a equação de Bernoulli. Aqui a gente poderia, por exemplo, né, entre dois pontos aqui, mas aqui não, porque as linhas de corrente foram destruídas. Então, só para você tomar um pouco de cuidado, só com isso, assim, se tem uma região turbulenta, e normalmente os dispositivos difusores, né, como eles aumentam a pressão, aí sim eles promovem o descolamento da camada limite, ou então os dispositivos que o corpo se chama de rombudo. Um corpo rombudo, ele é contrário a um corpo esbelto, né? O corpo rombudo ele tem alguma dimensão muito maior que as outras. Então aqui, por exemplo, o comprimento aqui dessa válvula borboleta é muito maior do que a espessura dela. Então isso é um corpo rombudo.
Então, os corpos rombudos, eles normalmente, por causa do formato deles, eles induzem o descolamento da camada limite, nem tanto pelo gradiente de pressão, muito mais. Tudo bem, aqui a gente não precisa entrar muito nessa discussão aqui, porque é um pouco fora do nosso curso, né? Mas você pode imaginar que o escoamento está vindo confinado aqui, né? Ele tem uma certa área para se desenvolver aqui, e a área aqui é muito maior. Como existe esse aumento muito grande de área, poderia ser uma analogia com o difusor aqui, né? A gente pode de fato falar que realmente existe uma área muito maior e o gradiente de pressão é adverso. Tudo bem, a gente pode entrar nessa, vamos dizer assim, nesse conceito. Mas eu só estou querendo chamar a atenção que isso é um pouco fora do que a gente está analisando aqui, tá? Só para a gente não se preocupar muito com isso. Certo? Certo, obrigado, professor. Eu acho que o Alessandro tinha alguma pergunta também. Não, é só sobre o valor de 2.300 da água, né, professor? Era só isso, só. Não, cara, cuidado, hein? Isso é importante. 2.300, o Reynolds, ele independe do fluido. O Reynolds é um grupo adimensional, não é para água, isso é para um tubo. Ah, sim. Aqui você vai botar a massa específica do fluido e a viscosidade do fluido, mas esse grupo, massa específica, viscosidade, velocidade e diâmetro, então aqui a gente tem uma parte geométrica, né? Aqui a gente tem uma parte de propriedade fluida, de propriedade do fluido, qualquer que seja, e aqui uma propriedade cinemática, né, de velocidade. Então, esse grupo, para qualquer fluido, se ele for aproximadamente 2.300, a gente está na transição do laminar para o turbulento. Abaixo de 2.300 é laminar, acima é turbulento. Então, isso vale para qualquer fluido, não é para água, não, é para um tubo. Ah, entendi, tá bom. Foi até bom ter perguntado. Tá ok, obrigado. Pois é. Entendeu, galera? Professor, não, só uma curiosidade interessante aqui, acho que vai ser legal para a galera também, do ponto de vista assim, comercial, né? Quando eu fiz uma visita na Saint-Gobain, ano passado, eu vi a fabricação dos tubos, né? E eles, por dentro do tubo, assim, eles passam algum outro produto, não lembro se é cimento, se é alguma argamassa ou cal, para facilitar no escoamento deles. Tipo assim, eles faziam, né, o tubo, né, na serraria, tudo direitinho, e aí depois eles por dentro eles revestiam com uma camada. É um composto branco, eu não sei o que é. Depois eu vou pesquisar e pode deixar também. Porque na verdade isso daí a gente vai analisar isso mais para frente. A rugosidade superficial aqui do tubo ele vai influenciar muito na perda de carga. Mas se for cimento, será que é cimento, cara? Porque ele fica mais rugoso, né? Se você der um acabamento aqui, melhor... Eles falam que era para diminuir essa rugosidade, né? Para facilitar o escoamento. Então deve ser alguma resina, né? Pode ser. Alguma resina que tivesse uma rugosidade relativa mais baixa que o aço. Aí isso daí tem as questões industriais, né? Será que é mais fácil dar um acabamento interno ou passar? Isso aí depende, eu realmente não sei isso, né? Isso daí é uma questão industrial, tem segredo industrial, tem patente nisso, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Na verdade, o que o Emerson está falando é da rugosidade relativa, né? A gente vai analisar isso, não sei se na aula de hoje, mas um pouquinho mais para frente. Mas quanto melhor for o acabamento aqui, menos atrito o fluido tem, menor é a rugosidade superficial aqui, e menos atrito o fluido vai ter aqui com a parede. Tá? Então, realmente, quanto melhor, se você tem um ferro fundido, ou se você tem um ferro usinado, que você deu um acabamento espelhado aqui, o ferro usinado vai ter uma rugosidade menor e a perda de carga, né? A perda por atrito vai ser menor, mas isso é um compromisso. Você gasta mais fazendo esse processo ou bombeando? Aí, claro que cada empresa vai fazer seu estudo para ver o que é mais econômico, né? Também não adianta nada gastar mais bombeando do que... Entendeu o que eu estou falando? Você pode gastar mais passando uma... se eles fazem isso é porque vai economizar. Nenhuma empresa faz nada se não for economicamente viável, né? Mas então realmente uma questão que você vai reduzir a potência de bombeamento, de fato. Mas a economia na potência de bombeamento vale a pena o gasto que é para dar o acabamento interno? Essa é a pergunta, né? Então isso é uma análise que tem que ser feita, mas é interessante, é bem interessante isso mesmo. O pessoal ele pode investe, né, nessa questão do acabamento interno para reduzir a energia que a bomba tem que gastar. Isso é uma coisa que eu estou falando mais para frente ainda, que a gente vai ver, né? A queda de pressão aqui, né, ao longo da tubulação, por causa do atrito, ela vai ter que ser compensada por uma bomba, por exemplo.
Então, quanto melhor for o acabamento, quando o tubo começa a ficar velho, e aí ele começa a formar umas incrustações ali dentro, a perda de carga vai aumentando, né? Porque o atrito aqui vai ficando maior, e aí, eventualmente, você pode ter que parar a produção, limpar, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Se for um fluido que tenha muito detrito, que agarre na parede do tubo, isso pode ser um problema, tá? Bom, Aí, mas pessoal, achei aqui, falou que além do escoamento hidráulico facilitar, também a, garante a potabilidade da água transportada. Deve ser para não, não Então, pegar, né, quando você falou isso, eu lembrei. Eu fiz doutorado na França e morei numa cidade que, de tempos em tempos, eles faziam isso. Eles pegavam toda a rede de tubulação de abastecimento da cidade e passava no tubo que transportava água, uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Caraca. Eles passavam sei lá, não sei se a cada ano, eles passavam um produto justamente para o tubo não contaminar a água. Então, a gente podia abrir a torneira e beber água da torneira, porque toda a rede de distribuição de água potável da cidade tinha isso que você está falando aí. É um composto que é colocado dentro do tubo para o tubo não contaminar a água. Então, além de reduzir a perda de carga, eventualmente tem alguma propriedade que diminui ali a rugosidade do tubo, ele forma uma película ali, uma camada, que não deixa a água ficar contaminada. Meus pais moram na Baixada, às vezes a gente abre a torneira, vem pedaço de ferro, né? Porque é um tubo muito antigo, sei lá, um ferro lá dos anos 60, 70, que ele começa a depositar na água e realmente vem partícula macroscópica. Se você colocar dentro da água, você vê ali. É uma coisa bizarra, né? Então, quer dizer, são dois extremos, né? Uma cidade que o pessoal passa uma película em volta do tubo para você poder abrir a torneira e beber a água da torneira, em contraposição com o outro lado, que o tubo, se abre a torneira, vem partícula macroscópica de ferro. Mas, enfim. Mas é isso aí mesmo, Emerson. Eu conheço essa questão. Aí tá falando aqui que é argamassa de cimento o composto. Tá, beleza. Alguma argamassa, porque na minha cabeça, né, uma argamassa é meio rugosa, né? Então deve ser alguma argamassa que tem alguma propriedade, sei lá, de rugosidade baixa, não sei. Deve ter uma resina no meio, né? Alguma coisa aí que reduza a rugosidade, ou até mesmo alguma coisa hidrofóbica, né? Para não deixar o fluido aderir ali na parede, não sei, alguma coisa assim. Alguma coisa assim mesmo. Tá? Beleza, Emerson, obrigado, cara. Então tá aí, ó, escoamento turbulento, né? Então esse é o comportamento do escoamento turbulento, quando o Reynolds é acima de 2.300. Tá? Que é o Rho VD sobre Mi, isso para um tubo, para qualquer fluido, né? E aí você coloca aqui a massa específica e a viscosidade do fluido, diâmetro do tubo e velocidade do escoamento, tá? Velocidade média, né? Alguns exemplos aí, ó, escoamento laminar, escoamento turbulento, né? Só aqui é uma foto, né? E aqui só uma representação, né? Aqui a gente tem o comportamento bem regular do escoamento, aqui a gente tem um comportamento bem caótico, né? E a turbulência, ela pode ser induzida também, aqui ele está mostrando o caso de escoamento em artérias e veias, né? Então, quando a gente tem algum acidente na linha, a turbulência pode ser induzida. É o mesmo caso aqui da válvula borboleta que eu mostrei aqui. Ó. Então, o escoamento estava vindo laminar, a turbulência foi induzida por esse acidente aqui, né? Por essa válvula, tá? Beleza? Aqui um exemplozinho bem tranquilo, né? Só aqui, ó, a transição, né, aceita para o número de Reynolds para tubos circulares é de 2.300, que é o que eu falei, né? Então, para um tubo de 5 centímetros de diâmetro, a qual velocidade a 20 graus Celsius, cadê? Ele falou que é água, né? Assim, para ar e para água. Qual a velocidade que a água ou que o ar tem que ter para ele passar do laminar para o turbulento? Então, ó, então velocidade, né? Vazão sobre área. Então, a gente está falando ali, né?
massa específica, velocidade, diâmetro sobre μ, tem que ser menor que 2.300. Aqui é a massa específica do ar, viscosidade do ar, nessa temperatura que foi dada ali, né? Massa específica da água, viscosidade da água. Então, a gente tem esses caras aqui, esse cara aqui foi dado, então ele quer saber qual é a velocidade que o escoamento fica laminar para a água ou para o ar. Então, está aqui, ó, para o ar, né, jogando aqui ρVd sobre μ, né, massa específica, velocidade d sobre a viscosidade, igual a 2.300. Então, até uma velocidade de 0,7 metros por segundo, o escoamento de ar, ele se mantém laminar. E para a água, jogando as propriedades da água aqui, ó, uma velocidade bem mais baixa, 0,046 metros por segundo. Então, esse exemplo é só para indicar, a gente vai ver mais para frente, né, que a perda de carga, né, o escoamento turbulento, ele induz muito fortemente, assim como o que o Emerson estava falando, né, a rugosidade da parede do tubo, ele também influencia muito na perda de carga, mas o escoamento turbulento, de forma geral, ele tem uma queda de pressão mais acentuada. A perda de carga no escoamento, a gente vai ver mais para frente por que eu falo perda de carga me referindo à queda de pressão. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a quantificar essas questões, tá? Então, se a gente quiser manter o escoamento laminar, a gente tem que manter velocidades muito baixas. Isso é impraticável para uma aplicação industrial, né? Você não vai falar para o seu chefe produzir a 0,046 metros por segundo, sei lá, algum fluido, só para manter o escoamento laminar e reduzir a perda de carga. Você vai bombear na vazão que você precisa para o seu processo, e a perda de carga vai ser uma consequência da vida, tá? Certo? Então, e aí outra coisa, né? A maior parte das aplicações de engenharia, os tubos são turbulentos, porque na maior parte das aplicações, as velocidades, claro, que são bem maiores do que essa, tá? Beleza? Então, uma contextualização agora, né? A gente vai começar a quantificar a questão da perda de carga. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o melhor dos dois mundos, né? A gente vai usar as equações básicas do escoamento na forma diferencial, até onde for possível, porque aí a gente tem o máximo de informação do escoamento. Lembra que a análise diferencial, a gente conseguia detalhes pontuais do escoamento, e a análise integral não. Então, a gente vai levar a análise diferencial. Então, a gente pode até dizer que isso é uma metodologia híbrida, né? E eu sou particularmente fã de tudo que é híbrido. Muitas coisas que eu fiz na indústria, no final das contas, eu percebi que não dá muito para a gente ficar olhando, isso aqui é bom, o sensor capacitivo é muito bom, acaba com o sensor resistivo. De forma geral, a aplicação híbrida era a coisa mais interessante. E no mundo acadêmico, isso vale também, né? Então, isso daqui, essa contextualização para determinar a perda de carga num escoamento interno viscoso, turbulento, ela passa por uma metodologia híbrida. O que é isso? A gente carrega uma metodologia diferencial até onde for possível, e daí para frente a gente entra na análise integral. É o que a gente vai fazer. E isso vai simplificar muito a nossa vida. Tá? Então, a análise diferencial, né, essas daqui são as equações de Navier-Stokes, que a gente resolveu ela para vários casos, para o escoamento dentro de uma tubulação, né? A gente vai carregar ela até onde a gente conseguir, e daí para frente, quando não for mais possível obter solução com ela, a gente entra com a análise integral e combina as duas. Lembra? Aí foi até uma pergunta do Emerson, né, que ele fez na aula passada, na retrasada, para dar alguns exemplos dessa combinação. A gente vai fazer isso agora e a gente vai usar isso nessa parte de perda de carga. Esse acoplamento, né, esse casamento vai ser feito para simplificar a nossa vida, tá? Porque como eles são iguais, como elas são, não são iguais, né, como elas são correspondentes, a gente pode usar isso e a gente vai fazer isso, tá? E aí, quando aparece turbulência, a gente vai, aí não tem muito jeito, né? Para fugir dessas complexidades aqui que eu mostrei aqui, né, do escoamento, aí a gente vai pedir arrego e vai entrar na parte de análise integral. Essa questão até foi também, né, pegando um gancho do que o Emerson comentou na aula passada, retrasada, né? A gente, na parte de análise diferencial, não estuda algumas coisas que a gente estudou na parte de análise integral, como o princípio da quantidade de movimento angular. Na verdade, a gente não tem como estudar tudo também no curso de graduação. Então, uma estratégia concorrente a essa daqui, né, a gente está fazendo esse método híbrido aqui de combinar análise integral com diferencial,
é encarar a vida e resolver a equação de Navier-Stokes turbulento, mas isso é muito complicado. A gente não faz isso em nenhum curso de graduação que eu conheço, pelo menos, usa essa estratégia, né? Mas só para vocês terem uma ideia, esse sistema de equação que já é simplificado aqui não vale para o escoamento turbulento, tá? Lembra que muitas simplificações aqui, elas existiram, por exemplo, quando a gente chamou, disse que as tensões normais era menos P, aí aqui tinha uns termos que eu não lembro direito, era 2, acho que du dx, e aí eu acho que tinha um divergente do vetor velocidade, era alguma coisa desse se não for exatamente isso, tem alguns termos aqui que estão faltando, mas eles permitiram a gente passar da tensão de saneamento, que veio lá da aproximação em série de Taylor, do escoamento, né, num elemento fluido, aí aparecendo as tensões normais, para dentro, né, as tensões normais, as de cisalhamento nas faces, aí apareceu esse sigma xx aqui, essa tensão normal, que foi relacionado com a derivada na pressão aqui, né, o P veio dali, né? E essa derivada segunda aqui da velocidade que surgiu daqui. E aí também tinha um divergente lá de velocidade. Bom, o que eu estou querendo dizer é que esse sistema de equação aqui, mesmo sendo tão cabeludo assim, né, ele vale só para o escoamento laminar. Mas tem muito autor que passa a vida tentando resolver isso daqui para o laminar e também um outro sistema de equação que é para o turbulento. A gente vai até ver aí mais para frente como é que mais ou menos ficam as equações de Navier-Stokes para o escoamento turbulento. Eu vou mostrar isso aí para frente, que é vamos dizer assim, é um concorrente do que o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai combinar a integral com diferencial, tá? Quando a gente começa a ter turbulência aparecendo ali, né? O laminar a gente já fez, escoamento interno, laminar viscoso a gente fez, é o escoamento de Poiseuille, então a gente já tem esse resultado. E o turbulento, a gente também já aplicou a equação da energia entre 1 e 2 aqui para analisar o escoamento viscoso interno, laminar ou turbulento. A gente vai relembrar isso aqui ao longo da aula, tá? Tudo isso aqui a gente já fez. A gente só está juntando coisas que a gente fez ao longo do curso agora, tá? Para determinar quantitativamente a perda de carga ao longo de uma tubulação, tá? Certo? Então está aqui o teorema do transporte de Reynolds, que a gente aplica, né, para o regime permanente, que é o que a gente vai usar aqui, esse cara que vai embora, então aqui atrás também todos os termos que dependem do tempo foi embora, né? Tá? Então, de cara, a gente já simplifica um pouco aqui a análise integral e também já simplifica a análise diferencial aqui, né? Considerando o escoamento permanente e a integral também, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, ó. Bom, aí, na verdade, né, antes de entrar nisso, a gente precisa passar por um conceito também muito importante, que é o conceito da região de entrada e escoamento desenvolvido. A gente já falou de escoamento desenvolvido lá atrás. Eu fiz uma definição bem simplória, né, do que era o escoamento desenvolvido, era aquele que o perfil de velocidade não variava. Então, se eu pegar aqui esse perfil de velocidade e escrever ele num X, ó, um pouquinho mais para frente, eu não vou conseguir desenhar igualzinho, né? Mas imagina que esses dois perfis aqui são iguais. Então, independente do X que a gente tiver, o escoamento completamente desenvolvido, ele é caracterizado por esse comportamento, né? O escoamento completamente desenvolvido não varia o perfil de velocidade em X, só em Y. Ao passo que, no momento que o fluido entra no tubo, e ele tem que entrar no tubo em algum lugar, né? O escoamento não está ainda completamente desenvolvido. O que acontece é que, idealmente, ele começa com um escoamento uniforme. O que isso significa? Ó, ele entra, né, com uma certa velocidade aqui, né, uniforme. Então aqui tem um reservatório grande aqui para trás, tá? E é como se fosse aqui a caixa d'água, né? Sua caixa d'água e o fluido entrando ali na tubulação. Então, aqui, quando ele entra com uma certa velocidade uniforme. Mas, por causa da condição de não deslizamento, a gente tem as camadas de fluido agarrando ali na parede. Isso vai promovendo um cisalhamento numa região que vai ficando cada vez mais, vai dominando cada vez mais o escoamento. Tá? No começo do escoamento aqui, ó, a gente tem o que ele chama de núcleo invícido, porque aqui não existe cisalhamento, ó.
no começo do escoamento, só uma pequena parcelazinha aqui, ó, está sujeito a esse núcleo invícido, e todo o restante aqui no centro, no núcleo, ó, não cisalha. Se a gente for olhar os perfis de velocidade aqui, eles cisalham um contra o outro por causa da condição de não deslizamento, mas no centro não. E essa região vai dominando o escoamento à medida que o fluido vai entrando, né? À medida que o escoamento vai se desenvolvendo. Então é o que eles chamam de camada viscosa de parede. Tá? Por quê? Por causa da condição de não deslizamento. Tá? Exclusivamente por causa da condição de não deslizamento. Tá? Beleza? Então, essa camada invícida aqui, ó, ela vai reduzindo até o que ele chama de comprimento de núcleo invícido, que ele chama de LI. Tá? Beleza? Isso que acontece quando o fluido entra na tubulação. Beleza? Depois, toda a região do escoamento está dominado por uma camada viscosa. Então, as tensões de cisalhamento agora dominam toda a camada viscosa. Certo? Vocês entenderam? Fisicamente é isso que acontece, né? Esse cara está parado, aqui esse cara está parado, né? Só uma regiãozinha cisalha. À medida que a gente vai entrando para dentro do escoamento, você tem esse cara parado, um cara aqui de cima cisalha, o outro cara cisalha, mas logo aqui em cima, não. Esse cara aqui começa a ter uma velocidade uniforme. À medida que eu entro mais, esse cara está parado, aqui cisalha, né? E esse cara aqui não, certo? E isso vai acontecer, certo? Aí aqui a velocidade é uniforme, aqui a gente tem um perfil de cisalhamento. E isso vai crescendo, né? A influência da parede vai entrando aqui para dentro do escoamento, tá? Até o momento que ela encontra, né? A parede de cima encontra a parede de baixo, né? O efeito, a camada viscosa de parede na parte de cima do tubo, ou claro que isso daqui não é o tubo circular, né? Eu estou falando parte de cima, parte de baixo, mas isso vocês entenderam que é uma circunferência, né? Esse negócio vai formando um cone, né? Certo? Esse cone invícido aqui vai fechando, porque a região de parede vai dominando todo o escoamento. E aí chega nesse momento aqui, ó, que eu marquei aqui de vermelho, né? Que é todo dominado pela viscosidade ou pelo atrito, né? Então, mas nesse momento o perfil continua variando no que se chama de região de desenvolvimento de perfil. Que perfil? Justamente esse aqui, ó. Esse perfil aqui. Quando essa camada invícida acaba, ele forma um perfil que ainda varia com X. Então, esse perfil aqui, nesse X, é dessa forma, e o perfil em X aqui, eu vou dar uma exagerada, né? Ele tem uma outra forma, ele é simétrico, né? Mas a minha mão, a minha coordenação motora não me permite desenhar um escoamento simétrico, mas ele é simétrico aqui com relação a esse eixo de simetria, e ele ainda está variando com X e Y. Então, essa é a região de desenvolvimento do perfil. Mas chega num momento que a entrada aqui, ó, não interfere mais no perfil de velocidade em X. E aí, nessa região aqui, é a região do perfil completamente desenvolvido. E o que a gente está interessado, a gente só vai analisar aqui no curso as quantidades que acontecem aqui. A gente só vai estar interessado nisso aqui, o de Y, tá? A gente não está interessado nessa condição aqui, isso daqui a gente não vai ver. A gente só vai ver essa região. E é importante entender as condições para que isso aconteça. Tá? E aí, uma outra matéria que a gente não analisa aqui no curso, porque não tem tempo, mas é muito interessante, que é a análise dimensional, ela mostra que o número de Reynolds é o único parâmetro que afeta o comprimento de entrada. O que é o comprimento de entrada? É toda essa distância que existe entre a entrada do tubo e o momento que o escoamento se torna completamente desenvolvido. Então, a análise dimensional, e aí, de novo, né, isso vocês vão ter que aceitar, isso dá para ser demonstrado, mas não dá para a gente ver isso aqui no curso. Ela diz o seguinte, né, que o LE, esse LE aqui, ó, esse comprimento aqui, ele é igual ao diâmetro, aqui eu só estou reescrevendo, né, passando o diâmetro que estava no denominador aqui para o numerador, vezes 0,06, vezes Reynolds, tá? Que é o Reynolds, né, o Rho VD,
sobre μ. Certo? Beleza? Então, sabendo o Reynolds, sabendo o diâmetro, a gente sabe quanto do comprimento de entrada o perfil de velocidade não vai estar completamente desenvolvido, e todas as relações, por que é importante falar disso? Porque tudo que a gente vai desenvolver aqui é para esse caso aqui, tá? Certo? É para esse perfil de velocidade aqui que a gente sabe calcular uma velocidade média, na verdade, tá? Como isso não é uma análise, vamos dizer assim, baseado na física, vamos dizer assim, conceitual do escoamento, né? Isso é baseado em análise dimensional, que é basicamente baseado em dados experimentais. Tem muita discrepância nesses resultados. Então, é claro que se isso for cair em prova, isso tem que ser dado, né? Ou na vida real de vocês, se vocês forem ver isso em alguma aplicação, né? Para vocês dizerem lá que as correlações valem para uma certa distância da entrada, né? Do tubo. Então, cada autor, esse daqui é o livro do Potter, ele propõe essa correlação, esse é o livro do White, tá vendo que é mais ou menos parecido? Ó, o livro do Potter tem 0065, o do White é 006. Esse daqui eu tirei do livro do Fox, que também é 006. Então tá aqui, ó, livro do Fox, 0,06. O Sengel, 0,05. É todo mundo mais ou menos, tá vendo? Ó, 0065, 005, 006, tá? É mais ou menos nessa ordem de grandeza, né? Então, só para vocês tomarem cuidado que isso é baseado em experimentos, né? Não é baseado em equações diferenciais, então, e até mesmo pela complexidade desse fenômeno aqui, do desenvolvimento dessa... aqui é a camada limite, né? Que é justamente a região que separa a região viscosa da região invíscida. Então, a gente tem aqui um perfil de velocidade mais ou menos assim, né? Uma camada viscosa, cisalhante aqui, e uma camada invíscida. Quem separa as duas é a camada limite. Claro que isso daqui não é muito trivial de ser obtido. E esse daqui é para o caso do escoamento laminar. Mesmo para o escoamento laminar, essa coisa não é... o resultado não é tão preciso, né? Que a gente consegue solução analítica e tudo mais. E aí, se a gente tem um escoamento laminar com um canal com a grande razão de aspecto, né, que é a largura dividida pela distância h entre os dois, né, então uma grande razão de aspecto seria um canal assim, ó, tá, retangular, com a largura w aqui muito maior que a altura h, né? E então o comprimento de entrada nesse caso, só uma outra geometria, né? Seria 0,04 Reynolds vezes o h, vezes a distância. Onde o Reynolds aqui é baseado na distância h aqui entre as duas placas, tá? Certo? Só para mostrar uma outra geometria, né? E ver aqui a viscosidade cinemática, né? Lembra que isso é μ sobre ρ, tá? Para o escoamento laminar a coisa não foi muito fácil, né? A gente tem uma certa discrepância, para o turbulento muito mais, né? Então o que acontece é que na turbulência, como lembra que a gente mostrou aqui umas fotos, né, que existe um comportamento altamente aleatório no escoamento turbulento, então essa mistura entre as camadas de fluido faz com que a camada limite, que é essa, lembra que eu falei aqui, ó, essa camada limite, ela cresça mais rápido, né? Essa região invíscida aqui, esse comprimento invíscido aqui, ele fica um pouquinho menor. E aí, como a gente viu para o caso laminar, as correlações elas não são exatas, né? E aqui é até pior. E aí cada autor, aí eu até dividi isso daqui, né, por autor, cada autor faz suas considerações. O livro do Potter, ele diz que essa região invíscida aqui, né, que tem o núcleo invíscido, ele é seguido por uma região de desenvolvimento de perfil igualzinho que a gente viu lá para o escoamento laminar, que termina em x igual a LD aqui, ó. Tá? Igualzinho para o escoamento laminar. Mas o que ele fala é que, como a turbulência, né, voltando aqui, ó, nesse slide aqui, como a turbulência ela tem uma característica de ter comportamento muito aleatório, muito e uma escala muito pequena dessas perturbações, ele assume uma distância adicional aqui, ó. Então aqui ele diz que o perfil de velocidade já está desenvolvido,
mas essa distância adicional é para todos os detalhes da estrutura turbulenta se formar. O que são os detalhes da estrutura turbulenta? São justamente esse comportamento caótico aqui, né? Tá? É o tempo de todo esse comportamento aqui se desenvolver, e ele não variar mais e ele adquirir uma forma ali, vamos dizer, padrão, né? Não sei, alguma coisa assim, né? Então, todos os detalhes da turbulência se formam, então ele coloca uma distância adicional aqui, além da distância de desenvolvimento do perfil, tá? Certo? E aí, finalmente, a gente tem uma distância invíncida de desenvolvimento do perfil de velocidade, e o LE aqui, ó, ela tem que contar também essa distância adicional. Então, o Potter, ele dá aí algumas correlações empíricas aproximadas, né, sempre aqui, ó, aproximadamente, né? Então, ele diz que para o escoamento turbulento, o LI sobre D é aproximadamente igual a 10, né, essa região invíncida aqui. O desenvolvimento de perfil, 40 vezes o diâmetro. E toda a entrada, aproximadamente 120 vezes o diâmetro. Então, um tubo de 1 polegada vai ter 120 polegadas, né, ou de meio metro, vai precisar de 60 metros para desenvolver todo o detalhe, né, da turbulência, tá? E aí, isso é muito importante, vocês vão ver lá na parte de transferência de calor por convecção também, quando vocês virem Transcal 2, que esse detalhe acurado da turbulência é muito importante também, não só para a gente determinar a questão das perdas de carga e tudo mais, mas todos os detalhes de transferência de calor, né? Isso vai vir mais claro lá para vocês mais para frente. Então, isso daqui, enfim, são os resultados aqui, ele está dizendo, né, para Reynolds maior que 10 a quinta. Se a turbulência começar aqui logo na entrada do tubo, né, então a gente tem esses resultados aqui empíricos, né? Então ele botou aqui, os testes forneceram esses resultados aqui de comprimento de entrada para cada caso. O livro do Fox, ele faz uma análise um pouquinho mais simples, ó. Ele só mostra que a velocidade média se torna completamente desenvolvida entre 25 vezes o diâmetro e 40 vezes o diâmetro, mas que os detalhes da turbulência, deixa eu só abrir a janela. Ela se desenvolve com aproximadamente 80 vezes o diâmetro, ou mais. Então, de novo, né, tem uma grande incerteza aí nessas análises, mas é claro que para a gente aqui, na graduação, isso vai ser muito bem definido, tem que ser, e na vida real de vocês têm que entender que isso é sujeito a incertezas enormes, né? Tá? Então, ele diz que o LE aqui, o Fox diz que o LE é aproximadamente 80 vezes o diâmetro. O Potter diz 120, tá vendo? Então, cada autor busca sua fonte e aí acaba tendo uma certa incerteza nisso. Ó. O livro do White, ele não considera esse LD aqui, ó. Certo? Então, ele só considera que desenvolveu o perfil e já está desenvolvida a turbulência. Tá? Então, o livro do White, ele é um pouquinho menos conservador com relação ao comprimento de entrada. Então, está aqui, ó, uma comparação do esquema do livro do Potter, que depois da região de desenvolvimento do perfil, ainda existe uma região de desenvolvimento da turbulência, mas o livro do White não, ó, desenvolvimento do perfil, beleza, está tudo desenvolvido lá, ó, região completamente desenvolvida. Então, ele não tem ele não analisa essa região aqui, tá? Enfim, cada autor tem sua metodologia. Tá? Aí o livro do White, ele propõe aqui, ó, um comprimento de entrada para o escoamento turbulento, com uma relação desse tipo aqui, ó, em função do Reynolds. E aí, para um Reynolds abaixo de 10 a sétima, alguns exemplos aqui, né? De 4.000, o comprimento de entrada é 3 vezes o diâmetro, de 10.000, 16 vezes o diâmetro, 100.000, 28 vezes o diâmetro. Ele foi jogando valores de Reynolds aqui, né? E mostrando quanto que dá o comprimento de entrada para cada Reynolds aqui, em função da correlação que ele usou aqui, tá? Observa que o Fox nem o Potter usaram Reynolds aqui nos escoamentos turbulentos. Enfim, foi uma opção da fonte que eles usaram aí, tá? Então aqui o Potter e aqui o Fox, é simplesmente 80 vezes o diâmetro,
e 120 vezes o diâmetro. Ele só usou o Reynolds, né? Esses dois caras só usam o Reynolds no escoamento laminar. Lembra que a gente aqui está no turbulento. Então, para o escoamento laminar, o comprimento de entrada dependia do Reynolds aqui, ó. Mas no turbulento não, tá? Enfim, foi a fonte de onde eles tiraram essas análises. Aí eu fiz aqui, ó, eu fiz essa tabelinha aqui mostrando como que varia o comprimento de entrada para os diversos autores, ó. E o Sengel, inclusive, ele usa duas correlações aqui para o escoamento turbulento. Então, botei aqui, ó, por exemplo, um Reynolds de 4 vezes 10 ao cubo, né? O White deu 13 por essa correlação dele, né? O Sengel deu 11 usando essa correlação aqui. A outra correlação que o Sengel usa deu 10, então são duas correlações diferentes que ele mostra lá no livro, o Potter 200 e o Fox 80. E aí fui variando isso aqui, ó. Tá vendo como é que tem uma variação enorme aqui, ó, de 13 para 80, ó. Aqui o L sobre D, né? Tá? Como é que varia muito, né? De 90, aqui mais ou menos, né? 90 para 10 aqui, ó. Certo? Então, só para vocês entenderem, e aí eu escrevi aqui embaixo, né? Que isso é o preço que a gente paga pela simplicidade, né? A gente usa uma análise bem simples aqui para calcular o comprimento de entrada, mas isso vem carregado de incertezas enormes. Isso é normal, não tem muito como fugir disso. Se a gente quisesse analisar isso precisamente, a gente tinha que ficar rodando CFD, né? Problema de CFD para cada caso físico que a gente está estudando. E, de qualquer forma, para nós, engenheiros, né, na prática, isso daqui é muito mais para vocês saberem que isso existe, mas na prática, a região tomada pela entrada do tubo é muito menor do que o tubo em si, né? Então, por isso que, de forma geral, a gente despreza essas questões de entrada. A única questão é que, se o tubo for muito curto, as correlações que a gente vai analisar aqui podem não dar resultados muito precisos, porque ele vai estar dominado pela região de entrada, né? Tá? Então, só tem que tomar cuidado com isso. As correlações que a gente for usar, que a gente vai usar aqui, que eu vou mostrar para vocês ainda, elas são válidas para essa região aqui completamente desenvolvida, tá? Beleza? Aqui só para mostrar que alguém fez uma pergunta algum tempo atrás aí, sobre a velocidade. A gente, de fato, só vai usar a velocidade média, né? Então, aqui é o desenvolvimento do perfil de velocidade e a velocidade média associada para cada perfil, né? Então, a gente assume que na entrada do tubo a velocidade era uniforme e ela vai adquirindo esse caráter parabólico à medida que... Aqui a gente vê direitinho, né? O conceito de camada limite, ó. A camada limite, ela separa a região dominada pela viscosidade, tá vendo aqui, ó? Então aqui é a condição de não deslizamento e as camadas abaixo aqui vão cisalhando, mas chega num momento que ela não cisalha mais. Isso daqui é uma linha imaginária, né? Lógico, ela não existe na prática. É uma linha imaginária que ajuda a gente a saber onde que o escoamento está dominado pela viscosidade e onde não. Tá? Então isso, vocês vão ver lá em Transcal 2, a gente vai ver isso aqui também, que existe uma simplificação enorme quando a gente usa aproximações de camada limite. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, tá? Beleza? Mas aqui, no caso, ó, a camada limite, ela vai aumentando, chega um momento que a região viscosa domina todo o escoamento, e aí a gente tem um perfil de velocidade desenvolvido, e a velocidade média associada a esse perfil de velocidade, que é o que a gente vai usar. Tá? Aqui a gente só vai usar as velocidades médias aqui ao longo da tubulação. Tá? Beleza? Diga, Alessandro. Ô, professor, volta o slide, por favor. Você poderia falar um pouquinho sobre essa linha imaginária, a relação dela com o bocal? Essa angulação do bocal? Então, o que eu estava falando do descolamento da camada limite, é isso que você está falando? Sim, tem a ver, porque olhando esse perfil aí, me coloca numa linha de raciocínio seguinte: a partir do momento que eu tendo a diminuir esse bocal, né, eu tendo a alongar mais essa região esse comprimento de entrada, né? Assim, ao passo que eu tendo a abrir mais esse bocal, eu tendo a diminuir esse comprimento de entrada. Faz sentido essa analogia? Cara, cortou bastante aí. Você pode repetir a pergunta? Cara? Não sei se foi só para mim, deu uma cortada aí quando você falou. Tá, então vamos lá. Vou repetir aqui. Olhando essa linha imaginária, ela representa o comprimento de entrada, né?
Não. Calma aí. Cuidado. Essa linha imaginária aqui, ela representa a camada. São duas coisas diferentes. Limite. Sim. Essa linha imaginária, ela está separando uma região transversal aqui do escoamento, que é dominada pela viscosidade. Observa aqui, ó, ele vai entrar, aí ele agarra aqui na parede. Todo mundo aqui está agarradinho na parede. Existe uma região aqui, ó, que cisalha. A partir de um momento, essa região não cisalha mais, porque esse efeito da parede, ele não atinge todo o tubo até essa região invíscida aqui se formar. À medida que a gente vai andando aqui, a camada limite vai aumentando, a região invíscida, a região viscosa vai dominando o escoamento, e daqui para frente, na verdade, essa linha também de escoamento completamente desenvolvido é uma linha transversal também imaginária, né? Quando ela domina todo o escoamento, o perfil de velocidade se desenvolve, mas a gente viu aqui atrás, né, que os autores, eles, depois que o perfil está desenvolvido, existe também imaginário que o perfil de velocidade ainda continua a se desenvolver, mesmo que a camada limite atingiu ali, né, todo o escoamento aqui está viscoso. Tá? Então, a linha imaginária aqui é da camada limite aqui que eu fiz. Tá? O escoamento diga. Não, sim, quando eu me expressei errado. Eu estou querendo dizer que esse perfil da linha imaginária da camada limite, esse perfil, né, ele, de certa forma, ele vai definir o comprimento de entrada. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente, dentro do comprimento de entrada, a gente tem esse perfil aí da camada limite. Aí agora eu estou seguindo uma linha de raciocínio aqui em relação ao bocal. Né? A tendência é que eu tenha uma modificação nesse bocal, ou aumentando a abertura dele, ou fechando. Essa linha imaginária ela também vai ter uma mudança significativa? Sim, com certeza. Então, se eu tendo a diminuir, né, esse bocal, a fechar ele mais, eu tendo a aumentar o comprimento da entrada. É isso? É nessa linha de raciocínio? Quando você está falando de fazer isso aqui, um bocal muito agressivo. Isso, é isso. Quando isso acontece, aqui a gente tem uma pressão 1. Lembra que a gente fez exercício? Pressão 1 é maior que pressão 2. À medida que essa diferença de área fica muito agressiva, o P1 vai ficando muito maior que o P2, né? E o que acontece é que a camada limite vai ficando cada vez menor. Né? Ela vai ficando esse gradiente de pressão vai empurrando a camada limite, cada vez mais para perto aqui. No bocal, a gente não tem muito esse desenvolvimento aqui. Então, é isso que acontece. Professor, nesse caso aí de P1 muito maior que P2, a gente não tenderia a ter descolamento de camada limite. Exatamente, exatamente isso que eu estou falando. Exatamente. Não tem o descolamento da camada limite, ela fica cada vez mais coladinha, na verdade, ele ajuda ela a ficar presinha na parede. E aí, a gente começa a entrar num outro... Aí eu acho que eu entendi a pergunta do Alessandro, né? Aqui a pergunta é a seguinte, professor, o que eu posso trabalhar no bocal para diminuir esse comprimento de entrada? Mas aí, cara, você tem que tomar cuidado com uma coisa, porque saiu do bocal aqui, ó, a pressão não varia mais, né? Você entendeu o que eu tô falando? Você quer diminuir o comprimento de entrada aqui, ou você quer... Não, aí, isso. Aqui, especificamente quando ele saiu do bocal e entrou no trecho reto. Isso. Daqui para frente, o gradiente de pressão não varia mais. Assim, teoricamente, né? Aqui a gente não tem uma variação tão grande do gradiente de pressão. Então, o desenvolvimento da camada limite aqui, eventualmente, não vai ser influenciado pelo ΔP, porque o que varia não é a pressão absoluta, né? É a variação de pressão, certo? Então, o comportamento do desenvolvimento da camada limite aqui, ele não está mais influenciado a um ΔP. Aqui o que a gente chama é que o gradiente de pressão é nulo. Aqui a gente tem um gradiente de pressão favorável, do 1 para o 2, ou aqui, né? Se a gente botar o 2 aqui, ó, a gente tem um gradiente de pressão favorável que faz a camada limite ficar coladinha aqui, e isso é bom do ponto de vista do escoamento invíscido, né? Que a gente pode usar nossas aproximações de Bernoulli numa região grande aqui do escoamento, sem se preocupar muito. Mas entrou aqui, o gradiente de pressão fica nulo, certo? Porque a área não varia mais.
Então, esse bocal aqui, eventualmente, aí eu estou estendendo um pouco até o meu conhecimento, tá? Eu nem sei muito se essa questão aqui, eu nunca parei para pensar nisso, eu estou pensando até alto aqui, né? Eu não vejo muito o fato... a questão é a seguinte, isso vai ajudar muito mais aqui nessa região a manter a camada limite coladinha e a gente poder usar a aproximação invíncida aqui no bocal, do que o que acontece daqui para frente. Daqui para frente o gradiente de pressão não muda mais, entendeu? Então, aqui nesse caso, ó, a gente não está sujeito a nenhum gradiente de pressão. O desenvolvimento da camada limite ela vai acontecer dessa forma aqui. Ó. Passou dali, passou daquela região do bocal, é isso aqui que vai acontecer. Ó. Não tem muito, se for laminar, né? Não tem muito mistério, é isso daqui. Não tem gradiente de pressão aqui mais, né? Aqui ele está até mostrando uma região que entrou, ó, aqui ficou constante, olha lá. Entendeu? Daqui para frente está constante. Ó. Não tem mais variação de área, não tem mais variação de velocidade, não tem mais variação de pressão. Então, toda essa análise é aqui, entendeu? O que acontece daqui para trás não interfere muito porque o gradiente de pressão aqui não varia mais. E aí o que vai acontecer é que todo esse cara vai ser... vai estar sujeito a essas correlações aqui para o laminar e essas aqui para o turbulento. O que você pode fazer, o que normalmente o pessoal faz para reduzir o comprimento de entrada, é não fazer uma curva muito agressiva aqui. Ó. Porque se você faz uma curva muito agressiva, o escoamento vem, bate, pode ter turbulências aqui, muito mais do que essa questão do gradiente de pressão aqui atrás, que eu não vejo muita influência. Na prática, o que o pessoal faz é isso. Se você quiser fazer uma curva, faz uma curva arredondada. Se isso daqui for um tubo de interesse seu de tomar medida de pressão, temperatura, você tem que colocar seu sensor o mais longe possível de uma válvula aqui, por exemplo, né? Certo? Se aqui tiver uma válvula meio aberta assim, né? Uma válvula, sei lá, de gaveta ali, meio aberta, né? Então, essa válvula vai induzir uma turbulência aqui que vai fazer com que o comprimento de entrada fique muito maior. Se tiver uma curva muito agressiva, também. Certo? Então, se você está preocupado com o comprimento de entrada, é muito mais o que acontece aqui antes dele entrar no tubo. Se você colocar uma entrada arredondada, como a gente viu no caso do sifão, esse comprimento de entrada vai se desenvolver melhor, né? É uma coisa, vamos dizer assim, melhor, mas muito mais do ponto de vista de você ordenar o escoamento. Entendeu? Muito mais do que essa questão da camada limite que a gente estava discutindo ali, tá? Não, perfeito, professor, legal. Entendeu, Alessandro? É muito mais uma coisa geométrica, assim, né? Física, sim, você pensar, bom, vamos ordenar o escoamento para ele entrar direitinho ali. Perfeito. Muito mais do que essa questão da camada limite influencia ali, tá bom? Certo? Então, declaração... já passamos, né? Passamos 5 minutos. Então, tudo bem, a gente para aqui, não tem problema não. Semana que vem a gente continua essa análise aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vou até parar a gravação aqui para não ficar muito longo. Alguma pergunta aí?